Quando a mente está cheia, tudo parece mais difícil do que realmente é. Não porque as tarefas tenham aumentado de tamanho, mas porque o espaço interno já está ocupado demais para acolher mais qualquer coisa. Você olha para a casa, percebe detalhes fora do lugar, pequenas desordens acumuladas e sente uma mistura de incômodo e cansaço. Não é vontade de arrumar que falta. É clareza. É silêncio interno. É espaço mental para decidir por onde começar, sem sentir que isso exige mais do que você tem para oferecer naquele momento. A mente cheia não avisa quando chega. Ela se instala devagar, quase de forma imperceptível. Um pensamento que não se resolve hoje, uma preocupação empurrada para amanhã, uma decisão adiada porque agora não dá. Aos poucos, essas pendências vão ocupando cada canto da cabeça. E quando você percebe, está vivendo com a sensação constante de que há algo importante sendo esquecido, mesmo sem saber exatamente o que. A casa começa a refletir esse estado. Objetos fora dos lugar, tarefas interrompidas, coisas que ficam temporariamente onde não deveriam ficar. Existe um equívoco comum em acreditar que a bagunça começa na casa. Na maioria das vezes, ela começa na mente. Quando o pensamento está sobrecarregado, o corpo entra em modo de economia de energia. Ele faz apenas o necessário para sobreviver ao dia. O que não é urgente é adiado. E aos poucos, o espaço físico se torna um espelho fiel desse excesso interno. Não por falta de cuidado, mas por falta de espaço emocional para cuidar. Muitas pessoas se culpam por isso. Olham para a própria casa e pensam que estão falhando em algo básico, que deveriam dar conta, que outras pessoas conseguem, então por que elas não? Essa comparação costuma ser injusta, porque ignora tudo o que não aparece. Ignora a carga mental, o acúmulo de responsabilidades invisíveis, as preocupações constantes, o cansaço que não se resolve com uma boa noite de sono. Quando a mente está cheia, até o simples pesa. A mente cheia cria ruído. Ela transforma decisões pequenas em dilemas. Guardar algo vira um problema porque exige escolher. Escolher onde colocar, decidir se vale a pena manter, pensar no que fazer depois. E quando há pensamentos demais competindo por atenção, qualquer escolha parece exigir um esforço que você já não tem. Então você adia. E a casa vai ficando para depois, assim como tantas outras coisas. Há dias em que você até tenta. Começa a arrumar um canto, dobra algumas roupas, organiza uma superfície. Mas logo se sente exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Não porque a tarefa foi grande, mas porque sua mente já estava cansada antes mesmo de começar. A casa não acompanha porque você não está inteira ali. Parte de você está resolvendo problemas que ninguém vê, lembrando compromissos, antecipando preocupações, sustentando emoções que não tiveram espaço para serem sentidas. Quando a mente está cheia, o tempo parece escapar. Você passa o dia ocupada, mas no fim sente que nada avançou. Essa sensação de improdutividade aumenta ainda mais o peso interno, criando um ciclo difícil de romper. Quanto mais cheia a mente, menos a casa acompanha. Quanto mais a casa fica para depois, mais a culpa ocupa espaço na mente. E assim, tudo vai se alimentando mutuamente. Existe uma diferença importante entre desorganização e sobrecarga. A desorganização pode ser resolvida com método. A sobrecarga precisa de cuidado. Quando você tenta tratar sobrecarga como se fosse apenas falta de organização, acaba se cobrando ainda mais. E a cobrança nunca alivia uma mente cheia. Ela só ocupa mais espaço. Talvez você tenha aprendido que arrumar a casa é uma obrigação moral. Algo que define quem você é, o quanto é responsável, o quanto está dando conta da vida. Por isso, quando a casa não acompanha, você sente que algo em você também não acompanha. Essa associação é pesada e injusta. Uma casa desalinhada não define seu valor. Ela apenas mostra que algo dentro de você está pedindo atenção. A mente cheia costuma ser resultado de excesso de demandas e falta de pausas reais.
Pausas em que você não está apenas descansando o corpo, mas permitindo que os pensamentos desacelerem. Muitas pessoas até param fisicamente, mas continuam mentalmente ativas o tempo todo. O descanso não acontece. E sem descanso mental não há energia para organizar nada, nem por dentro, nem por fora. Quando a mente está cheia, a casa perde prioridade não porque deixou de ser importante, mas porque outras coisas parecem mais urgentes. Problemas emocionais, preocupações financeiras, conflitos não resolvidos, expectativas alheias. Tudo isso ocupa espaço interno. A casa espera, e espera em silêncio, acumulando sinais de que algo não vai bem. Há quem tente resolver isso criando rotinas rígidas, listas extensas, regras inflexíveis. Mas quando a mente está cheia, rigidez vira pressão. E pressão gera resistência. Você começa a evitar aquilo que antes queria resolver. A casa passa a representar mais uma cobrança. E cada vez que você olha para ela, sente o peso de tudo o que ainda não conseguiu fazer. Talvez o problema não seja falta de organização, mas excesso de pensamento. Uma mente que não descansa transforma o ambiente em mais uma fonte de estímulo. Cada objeto fora do lugar vira um lembrete de algo pendente. Cada canto bagunçado parece gritar por atenção. E isso aumenta ainda mais o ruído interno, tornando tudo mais difícil. Quando a mente está cheia, o corpo pede simplicidade. Ele busca caminhos mais curtos, decisões mais fáceis, menos estímulos. Por isso, muitas vezes você deixa coisas onde estão. Não é descaso, é autoproteção. O corpo está tentando preservar energia em um sistema já sobrecarregado. Existe uma sabedoria silenciosa em perceber isso sem julgamento, em reconhecer que a casa não acompanha porque você não está conseguindo acompanhar a si mesma, e isso não é falha. É sinal de que algo precisa mudar no ritmo, não na força. Antes de organizar o espaço, talvez seja preciso aliviar a mente. Aliviar a mente não significa resolver tudo. Significa reduzir o excesso, diminuir expectativas, aceitar limites, permitir-se não dar conta de tudo ao mesmo tempo. Quando a mente começa a esvaziar, mesmo que pouco, o corpo responde. A casa começa a acompanhar naturalmente, sem precisar de grandes esforços. Muitas pessoas relatam que depois de uma conversa honesta, de um choro contido por muito tempo, de uma decisão emocional difícil, sentem vontade espontânea de arrumar algo. Não porque alguém mandou, mas porque o peso interno diminuiu. Isso mostra que organização é consequência, não causa, de clareza mental. A casa acompanha quando a mente encontra algum silêncio, quando os pensamentos param de disputar atenção o tempo todo, quando você consegue estar presente no que está fazendo, mesmo que por poucos minutos. Não é sobre arrumar tudo, é sobre estar inteira em pequenos gestos. Talvez você esteja exigindo da casa uma ordem que sua mente ainda não consegue sustentar. E tudo bem, a casa pode esperar. O que não pode esperar é o cuidado com aquilo que está transbordando por dentro. Quanto mais você tenta ignorar isso, mais o ambiente reflete. Quando a mente está cheia, o acúmulo externo aumenta porque o interno já está saturado. Desapegar exige decisão. Decidir exige clareza. E clareza não nasce em meio ao caos mental. Por isso, tentar organizar sem aliviar a mente costuma gerar frustração. Há fases da vida em que a casa acompanha menos mesmo. Fases de transição, de luto, de mudanças internas profundas. Nessas fases, o foco não deveria ser manter tudo em ordem, mas manter-se inteira. A casa acompanha quando pode, e isso não define o sucesso ou o fracasso de ninguém. Talvez você esteja esperando se sentir bem o suficiente para organizar. Mas o caminho pode ser o inverso. Começar cuidando da mente para que o corpo e o espaço consigam acompanhar. Pequenas pausas, menos estímulos, mais silêncio, menos exigência. Isso cria espaço interno, e o espaço interno se reflete no externo. A mente cheia cria a ilusão de que tudo é urgente, mas quase nada é. Quando você desacelera, percebe que muitas coisas podem esperar.
E quando algo pode esperar, ele deixa de pesar. Esse alívio interno é o que permite que a casa comece a acompanhar de novo no seu tempo. Não é preciso transformar a casa inteira. Às vezes, um único espaço mais leve já muda o clima. Um canto que não cobra, uma superfície limpa que não exige perfeição, um lugar onde os olhos possam descansar. Isso ajuda a mente a respirar, mesmo em meio ao excesso. Quando a mente começa a esvaziar, a relação com a casa muda. Você deixa de ver apenas tarefas e começa a ver possibilidades de cuidado. O ambiente deixa de ser inimigo e passa a ser apoio. Não porque ficou perfeito, mas porque deixou de pesar. Talvez você esteja tentando organizar a casa como uma forma de controlar o que não consegue controlar por dentro. Isso é compreensível. Mas a verdadeira mudança acontece quando você reconhece que a casa não acompanha porque a mente está pedindo ajuda, não cobrança. Cuidar da mente não é luxo, é necessidade. É o que permite que o corpo funcione, que as decisões fluam, que o ambiente acompanhe. Quando você se dá esse cuidado, mesmo que aos poucos, tudo começa a se reorganizar de forma mais gentil. A casa acompanha quando a mente encontra espaço, e esse espaço não nasce de mais esforço, mas de mais respeito. Respeito pelos limites, pelo cansaço, pelas fases da vida. Quando isso acontece, a organização deixa de ser uma obrigação pesada e passa a ser uma consequência natural de um ritmo mais humano. Se você sente que sua casa não acompanha, talvez seja a hora de olhar menos para o que está fora do lugar e mais para o que está ocupando sua mente. Talvez o que você precise agora não seja arrumar mais, mas pensar menos, descansar mais, sentir mais e confiar que quando a mente aliviar, a casa vai acompanhar, no tempo possível, do jeito possível. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento essas palavras trouxeram clareza ou alívio, considere compartilhar com alguém que talvez esteja vivendo esse mesmo cansaço em silêncio. Às vezes, dividir uma mensagem é um gesto simples de cuidado. Se quiser continuar caminhando por reflexões como essa, com mais presença e menos cobrança, siga o canal e fique por aqui. E, se sentir vontade, deixe um comentário contando como anda sua mente hoje. Colocar em palavras também é uma forma de aliviar, e sua experiência pode ajudar alguém que está lendo agora.